E começamos então pelo primeiro painel, O Mundo em 2024, conta com Álvaro Santos Pereira entre os oradores, e convido também Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ, Miguel Farinha, Partner da EY, Strategy and Transactions Leader, Ana Figueiredo, CEO da Altice. Todos ouvimos esta apresentação. Antes de mais, eu peço autorização para deixarmos os títulos académicos, só para facilitar a moderação, que já me aconteceu trocar engenheiros por doutores e vice-versa. Isto em Portugal continua a ser um tema. E começo por si, Ana. Ouvimos o Álvaro falar das reformas que o país necessita, o país e o mundo, diria. Como é que olha para estes temas que são decisivos para, de facto, a nossa economia enfrentar os desafios de 2024? Aliás, qual é o maior desafio, na sua opinião? Está a funcionar? Está, ok. Muito bom dia a todos. Eu queria começar só por agradecer e dar os parabéns. Agradecer, obviamente, a hospitalidade pela nova SPE, por nos receber aqui e, obviamente, dar os parabéns ao Jornal Económico pelos 7 anos e que contém com muitos mais anos e que estejamos cá todos a festejar. Efetivamente, quando nós olhamos para estas perspectivas económicas, eu acho que há sempre dois lados da moeda, ou seja, obviamente os desafios. É óbvio que olhando para as estimativas e para as estimativas daquilo que vai ser 2024, vai ser desafiante. Há um ano atrás nós também estávamos a olhar para 23 exatamente com o mesmo desafio, com mesmo também desafios e também com algumas estimativas também pessimistas. Eu pegava-se talvez nas últimas palavras que o Álvaro referiu, que é a reforma. Eu acho que é fundamental nós olharmos, quando olhamos estes diagnósticos, e eu acho que nós somos brilhantes a fazer os diagnósticos como portugueses, mas agora falta-nos o plano de ação, falta o que reformar e como reformar. E eu acho que o Álvaro deu-nos aqui pistas essenciais. Também o nosso, ouvimos o Negutini também falar de uma coisa central. Eu acho que Portugal não dá valor ao que bom que tem, à centralidade da sua economia, à centralidade dos seus laços, o facto de estar presente na Europa, mas estar perto também do mundo e de fazer, no fundo, das nossas fronteiras de Portugal não se restringirem ao mundo. Temos alguns desafios do ponto de vista da economia. Nós necessariamente temos que fazer uma reforma, somos uma sociedade envelhecida, temos que fazer uma reforma nesse sentido, porque também esse envelhecimento da população vai nos afetar do ponto de vista de produtividade. A maior parte das grandes empresas, e eu represento uma das grandes empresas em Portugal, nós temos 75% da nossa população ativa da nossa empresa acima dos 40 anos. Isto quer dizer que em 5, 10 anos, uma boa percentagem, uma grande percentagem da nossa população ativa ou dos nossos trabalhadores reformam-se. É necessário substituir e nós sabemos que também não temos estoque de população jovem rapidamente para repor. Por isso vai-nos levar, obviamente, a fazer investimentos em áreas que provavelmente que hoje vamos falar, como a inteligência artificial, que já o fazemos. Mas temos que, no fundo, pensar para onde queremos caminhar como país, o que necessariamente temos que reformar e se não o reformarmos, quer dizer que daqui a um ano estaremos a olhar ainda para umas perspectivas económicas para a economia portuguesa e para o mundo ainda mais pessimistas, porque obviamente perdemos mais um ano ou perdemos mais uma década. Muito obrigado. Miguel, a mesma questão. Antes de mais, bom dia a todos. E agradecer o convite para aqui estar e dar os parabéns ao Económico e a todo o grupo pelo trabalho que fazem nesta área. Eu acho que eu sou por um otimista. Olho sempre que acho sempre que há sempre uma luz à frente e vamos conseguir ultrapassar os temas que temos, os desafios que temos. E nós, a EY lançou muito recentemente o nosso Attractiveness Survey, um bocadinho a explicar o que é que achamos que vai acontecer. E as mensagens são positivas para Portugal. Acho que nós aqui olhamos sempre muito para a parte negativa do que é que se passa em Portugal e estamos sempre muito focados nos temas e nos problemas e temos muitos problemas para resolver, seguramente. Mas olhando um bocadinho para a frente, acho que Portugal tem muito para poder dar ainda ao mundo. E aquela posição central que a Ana falava, a nossa capacidade de gerar talento, e talento muito bom, e aqui estamos numa universidade que é claramente um exemplo dessa capacidade, acho que vai-nos claramente ajudar a pensar isto. Agora é preciso pensarmos nas 6 reformas e que reformas devem ser feitas para criar muito mais universidades como esta, muito mais alunos com mais capacidades. Um dos temas que nos dizem sempre os investidores que não olham para Portugal tem muito a ver com, por um lado, a qualidade de vida que nós temos em Portugal. Estando numa universidade em cima da praia, isso é demasiado evidente, mas a qualidade de vida que temos, a qualidade dos recursos que temos, a estabilidade política e social que acontece no nosso país são fatores diferenciadores para o que conseguimos fazer daqui. Capitalizando isso numa força de trabalho que tem todas as condições para ser cada vez melhor e, principalmente, olhando para a parte digital,
cavalgar sobre essa onda digital, acho que faz todo o sentido. Se nós conseguimos que a nossa economia e que os nossos jovens cada vez mais caminhem nesse sentido, nós conseguimos transformar Portugal num país que serve. Aliás, e peço desculpa por interromper, a EY fez recentemente um estudo do Fundo da Atratividade de Portugal e o facto de termos feito avanços nessa área é um dos pontos favoráveis a Portugal. Mas ainda há muito por fazer, no fundo. É um dos pontos favoráveis, é um dos pontos que é cada vez mais mencionado nestes temas. O que nos dizem é, vocês formam muito bom talento, continuamente, foquem esse talento na área tecnológica. Até porque permite dar o salto seguinte, que é transformar de um país que vende para um mercado de 10, 11 milhões de pessoas, para mercados globais. E a partir do momento que estamos na área digital, nós vendemos para todo o mundo e temos essa capacidade. E se conseguimos ter essa transformação da economia portuguesa, vai ser seguramente muito importante para os passos seguintes a dar. Muito bem, ainda vamos voltar a esse tema da tecnologia e passo a palavra ao Bruno, que também, no fundo, coloca a mesma questão. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muitos parabéns ao Jornal Económico por este 7º aniversário e por esta organização. Pronto, eu não querendo repetir muito o que já foi dito, acho que valia a pena também focarmos um bocadinho em pôr o que já existe a trabalhar como deve ser. Se se chamam reformas ou melhorias ou o que quer que seja, acho que essa é um dos pontos a que nós devemos dar bastante atenção, sobretudo porque se há coisa que os investidores prezam é a estabilidade. A estabilidade e o conhecimento previsível sobre o que é que vão continuar a ser as regras do jogo do investimento que eles estão a fazer em Portugal. E, portanto, por vezes não há bem esta distinção entre haver este equilíbrio entre a previsibilidade e as reformas. Até porque também me parece que, claro que há ferramentas excelentes de diagnóstico, mas muitas vezes boa parte das decisões de alteração das políticas não se suportam numa análise muito detalhada, ou pelo menos suficientemente detalhada sobre os impactos, não só que as medidas tiveram anteriormente, como também aquela que vão ter. E, portanto, se há esta nota de pessimismo, eu gosto muito da linguagem dos bancos centrais, mais na ótica do utilizador, não é? Num crescimento pouco dinâmico ou menos dinâmico, eu gosto destes eufemismos que são aplicados. Se temos esta vertente, por outro lado, eu acho que também temos de olhar, de facto, para a história que nós estamos a vender aos investidores internacionais. E nós, como temos muito contacto com estes investidores, e eles gostam de investir em Portugal, apesar de toda esta dinâmica entre os custos do financiamento e a tomada das decisões de investimento, ter tido aqui alguns solavancos este ano, eles continuam a acreditar em Portugal, mas precisamos de lhes ter muita coerência sobre a história que lhes estamos a contar sobre Portugal, para conseguirmos manter esse fluxo de investimento. Muito bem. Álvaro, tal como mencionou, estamos num período em que se espera que as taxas de juros permaneçam altas nos próximos tempos, pelo menos mais 2 anos, se tudo correr como os bancos centrais esperam. A inflação é um problema. Vemos também que há aqui uma espécie de, não diria disputa, mas os governos, por um lado, tentam focar-se muito mais no tema dos juros e não necessariamente na inflação. Os bancos centrais estão focados na inflação. Na sua opinião, estamos num sistema de austeridade via inflação? A inflação é a austeridade. Aliás, aquele gráfico que nós vemos ali dos salários reais mostra claramente que, como disse, na crise europeia, da crise soberana, da dívida soberana, não tivemos, com exceção da Grécia, uma descida tão acentuada dos rendimentos médios das pessoas, ou dos salários reais, como nós tivemos com a inflação. Isso não quer dizer que nos próximos 2, 3 anos não vai haver um aumento dos salários que possa compensar, de certa forma, aquilo que se perdeu. Mas, claramente, a inflação é austeridade.
O grande problema que nós temos com a inflação, é isso que às vezes não se explica às pessoas, no fundo, o que é que isto quer dizer, é que a única maneira, a maneira mais eficiente que nós temos para conseguir controlar a inflação passa primeiro pela ação dos bancos centrais, quer ao nível de taxas de juros, quer ao nível também de tornar a política, que foi o quantitative easing, que se tornou, neste momento, tornou-se restritiva também, portanto, os bancos centrais, em vez de estarem a comprar cada vez mais ativos, estão a livrar-se desses ativos. Eu acho que vai acontecer claramente os bancos centrais vão continuar a ser bastante conservadores e a nível de política fiscal depende do país, se há margem ou se não há margem. Mas há muito pouca margem dos países, eu sigo mais de 60 países diretamente e eu vejo muito pouca margem, há muito poucos países em que tenham margem. Mesmo países como o Peru, que têm uma dívida de cerca de 34% do PIB, que é muitíssimo baixa, era ótimo que nós estivéssemos aí, eles têm regras fiscais tão fortes que não vão gastar muito. E, portanto, nós não vamos ter um aumento, os governos a gastarem imenso. Obviamente, na Europa tem um outro mecanismo que está a ser utilizado, que é através dos fundos estruturais e o fundo do plano de resiliência. Estamos, obviamente, a gastar, a crescer, a tentar apostar no investimento, se houver implementação desses fundos. Mas isso quer dizer que estamos a aumentar, no fundo, por todo lado, estamos a aumentar a procura na economia. Isso vai pôr um bocadinho mais pressão nos salários, nos preços. Agora, obviamente, a grande questão é que vai acontecer nos próximos tempos, quer ao nível dos serviços, preços dos serviços, quer com os salários, não é? Portanto, no fundo, se vai haver um aumento muito considerável, como houve nos anos 70 e 80, das reivindicações salariais, acho que com toda a razão, não? As pessoas não perderam poder de compra e querem recuperar. A grande questão é se queremos fazer tudo num ano ou se queremos fazer em 2 ou 3. E faz muita diferença, porque se quisermos fazer tudo num ano, isso vai, já este ano e principalmente no próximo, vai haver muita pressão para a inflação ficar ainda mais persistente. E se isso acontecer, os bancos centrais vão ainda aumentar mais taxas de juros e vão fazer com que as taxas de juros permaneçam ainda mais tempo. E para os governos, o que é que isso significa? Eu acho que para os governos, neste momento, como disse, a prudência fiscal vai ter que ser mantida. Com dívidas como nós temos e sabendo o que é que vem para a frente, a prudência fiscal vai ter que ser mantida. E não é só neste país, é em quase todos os países que eu sigo no OCDE. Ana, esta realidade para o setor das telecoms, o que é que significa? Passando agora do plano macro para o micro, é obviamente para qualquer empresa, e no caso das telcos, que é um setor e uma indústria de capital intensivo, a prudência financeira. Ou seja, o custo da dívida naturalmente aumentou no último ano de forma considerável e, portanto, para as empresas e grupos económicos que tenham se refinanciar, como o caso das telco, em que normalmente o rácio de investimento de CAPEX sobre as receitas ronda os 20%. Todos os operadores de telco europeus têm grandes desafios do ponto de vista de desenvolvimento de redes de última geração, seja desenvolvimento de redes 5G, seja desenvolvimento de rede de fibra. Portugal não tem esse tema da rede de fibra, mas a maior parte e grandes economias a nível europeu têm esse desafio, como o caso da Alemanha. Leva a que, obviamente, haja uma necessidade, obviamente, de recurso de financiamento. Portanto, esse financiamento, por um lado, aumenta. Voltando ao ponto que eu falei também, que leva também à prudência financeira, é o facto de haver menos mão de obra disponível, essa mão de obra qualificada, obviamente pelo fruto da pressão que existe sobre o incremento do custo dos salários, fruto da inflação, fruto também da escassez, obviamente, de mão de obra por saída e por reforma de algumas gerações, ao que esperamos nos próximos anos, leva a que, obviamente, também tenhamos uma forte pressão do ponto de vista de toda a estrutura de custos e, mais uma vez, o que as empresas fazem num contexto, obviamente, desafiante, é nos reinventarmos. E, portanto, o que estamos a fazer é, no fundo, a reinvenção, seja no sentido do modelo, obviamente, operacional, dado que, no caso especificamente das telecoms, somos um setor altamente regulado e, portanto, restringe-nos, digamos, a algum tipo de soluções. O que vai haver, naturalmente, e sobretudo no campo europeu,
que é uma indústria bastante fragmentada, naturalmente vai ter que passar por consolidação. Pois era isso que eu assim ia perguntar. A regulação europeia Acha que a Europa nos está a ficar permita. para trás pelo facto de, no fundo, ter essas limitações? Aliás, se não estou em erro, por exemplo, a Telefónica, empresas como a Telefónica ou a Vodafone perderam cerca de 70% do seu valor em bolsa nos últimos 10 anos. Há uma pressão enorme sobre o setor. Acha que passa muito também para... E, ao mesmo tempo, temos players do espaço extra-europeu que estão a entrar, aliás, da Arábia Saudita e de outros países, estão a comprar ativos na Europa. A Europa está a ficar para trás? No setor digital e no setor de tecnologia está manifestamente a ficar para trás quando comparamos. Se nós listamos as 10 maiores empresas, as chamadas Big Tech, não temos nenhuma empresa europeia e temos talvez 60% são americanas e outros 40% são asiáticas. Por isso, necessariamente, não ver uma empresa europeia ou uma grande empresa europeia nesse espaço, obviamente, é preocupante numa sociedade que está a caminhar cada vez mais no sentido digital. Os fatores que levam, digamos, a essa perda de valor que falou da Telefónica e de outros grandes grupos europeus de telecomunicações, prendem-se com vários fatores. Prendem-se, obviamente, com uma alteração que houve do modelo de negócio, com o facto de... eu, quando comecei a trabalhar neste setor há 20 anos, estávamos baseados em minutos, neste momento estamos baseados em dados e estamos baseados cada vez mais em streaming e em vídeo. Isso leva, digamos, que haja, digamos, uma pressão forte de investimento para todos os anos eu alargar a autoestrada ou a minha infraestrutura. E muitas vezes não é compatível, obviamente, com o incremento de preço e fazer refletir esse preço no consumidor. Mais uma vez, somos uma indústria também regulada nesse sentido. E, obviamente, surgiram outros players que, aproveitando a infraestrutura que nós construímos, conseguiram, obviamente, também criar valor e há uma transferência de valor que a indústria ainda está à procura também do seu posicionamento, como responder e como, no fundo, mitigar esses efeitos. E por isso há todo este movimento que eu acho que, naturalmente, o facto do mercado europeu ser fragmentado e se eu olhar para o americano, que eu tenho 4 grandes players ao nível das telcos e na Europa tenho 40, para o mesmo número de 300 milhões de população, vê-se que, sendo nós uma indústria de escala, é óbvio que... Ou seja, a regulação tem que facilitar mais as eu acho que operações de naturalmente vai consolidação. haver consolidação e tem que naturalmente haver consolidação no espaço europeu, para haver dimensão de massa crítica. Miguel, este tema da consolidação é um tema que obviamente vocês acompanham enquanto assessores de operações de M&A. O que é que espera para o mercado de M&A no próximo ano? A nível europeu e português, claro. Eu diria, do nível europeu, o M&A nunca reage bem à incerteza. A incerteza que nós temos pela frente, o que é que vai acontecer na Europa, claramente está a ter esse impacto no mercado de M&A. E nós notamos claramente nos últimos 6 meses, ou este ano já todo, que o M&A caiu pela Europa quase toda. Acho que é igual em quase todos os países da Europa. Eu diria que, para muito espanto de muitos, em Portugal nós não estamos a notar isso ainda. Se eu for a pensar, não só naquilo que vejo nos jornais, não só nas league tables, o número de transações que estão a acontecer, mas até naquele número de operações que nós estamos a assessorar, que os nossos concorrentes estão a assessorar diariamente, nós estamos a ver ainda num mercado que não está a ser atingido por isso ainda, que acho que tem muito a ver com aquela conversa inicial que eu dizia sobre algumas das vantagens de Portugal. Nós estamos a ver muito investimento em Portugal na área tecnológica, depois há alguns setores que têm tido recorrentemente muito investimento, o setor das energias renováveis, continuamente, começámos com o vento, passámos para as eólicas, agora começamos a falar do hidrogênio, biomassas, está continuamente a mudar. Mas neste momento é um setor que está super ativo em Portugal, com muitas transações a acontecer e muitos investidores estrangeiros a olharem para Portugal continuamente. Eu que já estou neste setor há 20 anos, lembro perfeitamente em 2008, 2009, que deixou de haver qualquer investidor estrangeiro em Portugal. As únicas transações feitas neste mercado nessa altura foram por fundos de private equity ligados a reestruturações que existiram na altura e que alimentaram este mercado. Daí para cá, Portugal começou a ser cada vez mais, está no radar de investidores e esse setor tem estado permanentemente a crescer. E hoje em dia o número de transações a acontecer é muito significativo. Quais são os setores mais dinâmicos? Quais são e quais vão ser? Energia claramente continua a ser um dos mais dinâmicos, não há dúvidas nenhumas, e o imobiliário são dois, eu diria, tradicionais. Nos últimos 5, 10 anos tem estado permanentemente com mais. Nos últimos 2 anos, a área de tecnologias de informação, um bocadinho por todo o tipo de tecnologia, desde prestadores de serviços profissionais nestas áreas, como desenvolvimento de software, isto tem estado cada vez mais no radar dos investidores e temos tido muitos investidores a olhar para isto hoje em dia. Se eu lembrar, nos últimos 2 anos, eu fiz mais de 10 transações nesta área,
quase sempre investidores ou norte-americanos, têm sido os principais a olhar para o mercado português, e alguns europeus. Bruno, pegando neste tema do M&A, aliás, tal como o Miguel referiu, uma parte significativa das operações que têm sido feitas são na área do imobiliário. As mudanças que têm ocorrido em Portugal e noutros países nessa área podem impactar este mercado? Eu acho que, em primeiro lugar, relativamente aos setores, é também o que nós temos sentido em termos de setores mais dinâmicos. É claro que, especialmente energias renováveis, no imobiliário destacaria sobretudo o turismo, não é? Tudo o que é relacionado com esta área e esta indústria tem tido uma dinâmica extraordinária este ano. Houve um conjunto de outras indústrias que na parte inicial do ano, ou de setores que ainda demoraram um pouco a encontrar o preço e a, no fundo, encaixar plenamente este aumento do custo do financiamento e a necessária adaptação dos projetos dos business plans e dos projetos de investimento quanto a esses mercados. Mas o que nós temos sentido é que nós temos uma equipa extraordinária que faz transações sobretudo private equities. Temos sentido a continuação do interesse por Portugal e, sobretudo, a existência de muito dinheiro para investir por parte destes fundos. Nós todos já sabemos que há esta, no fundo, transição em termos da preponderância ou do volume de investimento em direção a uma maior preponderância dos private equities e também depois de alguns hedge funds, e toda esta transição ou esta mudança cria alguns fatores que nos permitem estar bastante confiantes na continuação deste interesse e deste nível de transações que o Miguel falou. O tema, só um bocadinho, Sim. O tema é que esta estrutura também eu acho que ainda não assistimos plenamente ao que é que significa esta alteração para uma maior preponderância dos private equities, sobretudo porque há fundos que levantaram muito dinheiro e há fundos que precisam de gastar esse dinheiro para continuar a levantar fundos da mesma dimensão. Ou seja, também há um fator aqui, enquanto que havia os investidores institucionais, uma preponderância de outro tipo de investidores e de gestores de dinheiro que não tinha, claro, tinham um interesse em manter um negócio lucrativo, em fazer bons retornos para os investidores, mas não tinha esta medição periódica da necessidade de gastar o dinheiro. Relativamente ao imobiliário, acho que houve no início do ano nós sentimos que houve esta maior gap entre preço de compra e preço de venda e a necessidade de repensar algumas dos projetos de investimento, mas isso tem vindo a ser esbatido e os níveis de transações de M&A continuam a ser Mas o facto de aparentemente termos chegado ao fim da era do dinheiro barato não tem impacto no vosso mercado? Não, tem bastante. Sobretudo agora neste início do ano e desde o fim do ano passado houve esta necessidade de adaptação, se chama o price finding, para incorporar este aumento do custo do crédito. Mas não deixa de existir dinheiro disponível e muito dinheiro para investir, e portanto esse dinheiro demorou algum tempo a encontrar as condições ideais e o tipo de projetos em que pode investir, mas vai continuar a investir em grande volume, e portanto acho que vai ser necessária uma adaptação, mas acho que não vai ter um impacto em termos de redução do montante de investimento, porque há este alinhamento de interesses na necessidade de gastar o dinheiro que foi levantado entretanto. Filipe, não sei, Diga. um comentário aqui adicional, que tem muito a ver com o que o Bruno acabou de referir. Só em Portugal, as private equities portuguesas são muito locais, nós não temos as grandes private equities internacionais. Quando vêm a Portugal, vêm para ativos muito grandes.
não maltice, mas seria uma maltice. Somos um private equity. Exatamente, vocês não private equity. Mas nós temos um mercado de private equity bastante dinâmico em Portugal, que neste momento tem muito dinheiro para investir, até por via do PRR, dos fundos colocados pelo Banco de Fomento. Neste momento temos 7, 8, 9 private equities, todas elas com muito poder de investimento e que vão obrigatoriamente ter sido investimentos. Nos próximos 2, 3 anos, todas elas têm de investir e comprar em cada uma delas 2, 3, 4, 5 investimentos. Isto vai também alimentar o mercado português nos próximos meses, seguramente. Álvaro, pegando neste tema do imobiliário, da existência de muito dinheiro nos últimos anos, eu diria nas últimas 2 décadas, foi canalizado a nível mundial para o imobiliário e tivemos taxas de juros muito baixas, tivemos os preços sempre a subir. O que é que espera que vai acontecer aos preços do imobiliário na Europa e em Portugal nos próximos tempos? Essa é uma boa pergunta, não é? Ou seja, se eu soubesse e se todos nós soubéssemos, era fácil, obviamente, também fazer fazer bons investimentos, etc. Portanto, obviamente, há um bocado de incerteza. Eu acho que, por exemplo, eu dou só um exemplo, o que aconteceu com a pandemia surpreendeu quase toda a gente. A mim, certamente, surpreendeu. Ou seja, eu quando aconteceu a pandemia, nós pensámos que isto é um choque de oferta, um choque de rendimentos para as pessoas e, portanto, o que vai acontecer é que, certamente, os preços das casas vão baixar. Aconteceu o oposto. Porquê? Porque os governos, na altura, avançaram com apoios económicos como nós nunca tínhamos visto. E, portanto, fez com que as poupanças, em muitos países, as poupanças aumentassem, as pessoas não perderam o emprego, ainda por cima tiveram apoios, as poupanças aumentassem para níveis como já não víamos há muito tempo. Esse tipo de poupanças começaram a voltar a níveis normais em alguns países como os Estados Unidos, mas noutros países, por exemplo, como o Canadá, continuam bastante elevadas. E é um dinheiro que, no fundo, pelo que parece, está com poupanças permanentes. Voltando aos preços das casas, também com a subida das taxas de juro, era uma implicação normal é que os preços das casas comecem a baixar. E isso aconteceu, ou seja, se vimos a Suécia, os preços das casas baixaram cerca de 15%, no Canadá cerca de 10, 11%, outros países baixaram entre 5% a 10% e outros um bocadinho menos. Obviamente, nós poderíamos esperar que o mesmo acontecesse em Portugal e que nos próximos tempos continuasse a haver um bocadinho de ajustamento dos preços das casas. Isso não está a acontecer. Isso não está a acontecer por vários fatores, em parte porque não há oferta suficiente. Nós em Portugal, às vezes preocupamos com muita coisa, mas certamente em Portugal e noutros países não há oferta imobiliária suficiente. E quando temos a procura a continuar a ser dinâmica, temos investidores nacionais e estrangeiros a continuar a investir e querem morar num país maravilhoso como Portugal, isso faz com que os preços não vão para baixo e, portanto, continuem a subir. A grande questão é se os preços neste momento são sustentáveis para uma economia e para os rendimentos médios nacionais. Eu acho que não são. Ou seja, os preços são elevadíssimos para o rendimento médio nacional. Acha que se pode falar numa bolha em Portugal? Eu acho que pode-se falar em preços em relação ao rendimento disponível, que os preços que estão muito mais elevados do que tínhamos em linha de conta no nível do rendimento disponível, não só em Portugal, como noutros países. Como eu disse, sigo muitos países, desde a Austrália ao Canadá, temos rendimentos e temos preços das casas que faz com que, se as pessoas estão no mercado, podem conseguir aguentar. Agora, os nossos filhos. Quem tem filhos? Eu tenho 3 filhos. E, portanto, a mim preocupa-me que eles não possam conseguir adquirir casa no futuro, sem a ajuda dos pais. E isso está a ser um dilema de muitas famílias, não só em Portugal, como em vários países da parte do mundo, inclusive em países riquíssimos como o Canadá. As pessoas não estão a conseguir comprar casas. Portanto, o que é que vai acontecer? A única possibilidade é, claramente, estímulos económicos, mas principalmente tem que haver um aumento da oferta habitacional. Não há outra possibilidade. E acha que medidas como o Mais Habitação é o tipo de medidas que são necessárias? Acho que é importante apostar na oferta, eu acho que é fundamental. Eu tinha que tentar, não é? Há um tema que o Álvaro focou na sua apresentação, que é o tema da China. Portanto, da crise na China, dos problemas que há naquele país, e que está também relacionado com um certo movimento de desglobalização a que estamos a assistir.
o setor das telecoms foi impactado recentemente com uma decisão em Portugal e noutros países, não é só Portugal, de afastar fornecedores chineses do setor, pelo menos de algumas áreas críticas do setor. Como é que vê essa decisão e qual o impacto que isso tem nas empresas e também na própria capacidade de inovação dos países europeus? Portanto, quando há redução, obviamente, de fabricantes de tecnologia no mercado e fabricantes que nós recorremos como fornecedores, para a indústria de telecomunicações é uma má notícia, quer dizer que o nível de concentração que já existia em algumas áreas e em alguns layers de tecnologia ainda passa a ser maior e, portanto, obviamente, no final do dia também me vai onerar necessariamente a forma como eu invisto. Isto é o lado, talvez, eu acho que é o lado menos positivo de toda essa situação. São decisões que se foram tomadas ao nível da Europa, através de guidance europeu e, portanto, com um objetivo provavelmente de decoupling relativamente à China, relativamente a algum tipo de indústrias ou de algum tipo de setores. Não discuto essa componente geopolítica da decisão. Obviamente, como gestora de uma empresa de telecomunicações, preocupa-me o facto de ter menos opções estratégicas ou menos opções do ponto de vista de fornecedores. Abre também, obviamente, a oportunidade a outros. E aqui abre a oportunidade àquilo que nós temos vindo a desenvolver também a partir da Aveiro, da Altice Labs, que permite também a uma empresa portuguesa sediada em Portugal poder também expandir e nós, no nosso caso, somos internacionalmente reconhecidos pelas nossas capacidades a nível de fiber optics, das mais avançadas a nível mundial, patenteadas a nível europeu e a nível mundial e, portanto, dá-nos uma oportunidade também de nós explorarmos essa vertente, que é o que temos feito, obviamente aqui com o músculo que o Grupo Altice tem fora, obviamente portas para outras geografias, como os Estados Unidos, ou como a nossa presença nos Estados Unidos, ou como a França, mas também já estamos em outras geografias, como a Alemanha e noutras também geografias Ou seja, também isto é um movimento, de língua portuguesa, onde também estamos a usar, digamos, é um movimento que é desafiante por um lado, mas que pode ser uma oportunidade para a indústria europeia. Sim, é um movimento desafiante, acho que a Europa tem que acompanhar, nós estamos extremamente, em alguns setores de várias indústrias, na parte tecnológica, fala-se, temos dependentes de alguns componentes críticos, não só para a fabricação de telemóveis, de televisores, ou o que seja, por exemplo, o chipset, em que está 80% talvez da produção mundial está residente na Ásia. Por isso a Europa, mais uma vez, se quiser ter uma estratégia e quiser se afirmar neste espaço do ponto de vista da indústria tecnológica, tem que definir medidas, tem que definir tempo, tem que investir e tem que industrializar aquilo que se calhar deixou de industrializar ou quando fez a desindustrialização de algumas áreas que são relevantes para a indústria de tecnologias de informação. Para além disso, nós estamos a falar só da parte de hardware. Acho que é uma parte também muito importante quando temos o desígnio de transição digital na Europa até 2030, e para Portugal também, obviamente, é um desafio, que é as competências digitais, ou seja, nós ainda temos um percurso ainda para fazer, mesmo a nível de Portugal temos competências digitais, 45% da população tem competências digitais básicas e precisamos desenvolver as básicas, as intermédias e as avançadas, porque se quisermos também capturar as oportunidades que temos a nível das tecnologias de informação e se for uma indústria que Portugal quer investir, tem que necessariamente fazer uma aposta no talento, tem que fazer uma aposta nas competências tecnológicas e isso começa-se no preschool, ou seja, antes da primeira classe, por forma, obviamente, a capitalizar, a poder, obviamente, fazer esse desenvolvimento de competências mais tarde. Miguel, pegando ainda neste tema do decoupling face à China, é possível? Acho que possível é, e nos últimos 2, 3 anos nós temos vindo esse movimento a registrar-se um pouco por todo lado, e Portugal também é uma forma beneficiou disso. A nossa posição central na Europa teve essa vantagem de haver alguns serviços, principalmente, mas também alguma indústria que se deslocalizou daqui e passou a estar baseada aqui e não apenas só na China. Acho que todo o mundo percebeu, no meio da catástrofe que foi aquela pandemia, que de repente havia aqui
necessidades de repensar um bocadinho as supply chains, todas as cadeias de distribuição mundiais como estavam a funcionar, que era preciso mexer nas mesmas e arranjar uma solução para as mesmas. E acho que se tem feito esse caminho. Em grande parte dos mercados, cada vez mais estamos a conseguir fazê-lo lentamente, mas acho que é um caminho efetivo aí. E acho que Portugal pode beneficiar muito disso. A nossa posição geoestratégica, quase localização mundial, acaba por ser muito simpática. E nós podemos ser um país muito pequeno em termos de fronteiras, mas consideramos toda a nossa área de influência geográfica, até via pelo espaço marítimo que temos aqui um papel que pode ser muito relevante nesse aspecto. E acho que Portugal tem conseguido caminhar aí, e grande parte dos países europeus têm feito um pouco esse caminho. E não é à toa que olhamos de repente para o caso agora da Auto Europa e de repente temos um problema na Eslováquia e fechamos uma fábrica em Portugal durante não sei quanto tempo. Felizmente foi menos do que era esperado porque se conseguiu ter outras fontes de fornecimento. E acho que nós temos notado, pelo menos do nosso lado, e até nas operações de M&A, algumas operações de M&A, de empresas portuguesas a serem compradas, no intuito de criar aqui mais um ponto de produção, mais um ponto de distribuição, que abra mais caminhos para isso. E acho que esse caminho vai acontecer naturalmente. Bruno, este movimento é de facto uma oportunidade para a reindustrialização da Europa, na sua opinião? E Portugal pode beneficiar disso? Primeiro, valha-nos a Índia, não é? Acho que a resposta primeiro é ver o que é que isto também reconfigura na relação geoestratégica entre a Índia e os restantes blocos. É uma oportunidade, sobretudo, porque eu penso que não só as tensões políticas entre a Europa e os Estados Unidos da América e a China se vão agravar, mas também em termos de novidades na regulação, temos vários sinais de que vão existir pontos de conflito adicionais. Um dos principais temas é a questão dos direitos humanos e do chamado setor das empresas e direitos humanos. Já temos tido alguns exemplos disso, até a propósito dos tais materiais que são produzidos principalmente, e os tais produtos que são produzidos principalmente em certas áreas da China. Só que a existência de cada vez mais regulação que vai obrigar as empresas a verificar ainda mais, elas já fazem isso, mas vai passar a responsabilizá-las pela verificação da origem dos produtos, das matérias-primas com que os seus produtos são produzidos, não só por elas, mas também por toda a cadeia de fornecimento, a que pode eventualmente acrescer a necessidade de verificar o que é que acontece a esses produtos na cadeia de valor, quando os consumidores ou as outras empresas compram esses produtos, vai alterar de forma significativa, não apenas na Europa, onde essa legislação está atualmente a ser discutida na União Europeia, mas também nos Estados Unidos já existem alguns Estados que estão mais avançados na regulação destas matérias e, portanto, tudo isto vai criar, penso eu, focos de tensão adicional que vão aprofundar este conflito com a China. No que diz respeito à industrialização, de facto é uma oportunidade extraordinária. É, para mim, das melhores satisfações ver investidores estrangeiros quando chegam a Portugal com planos de expandir a sua atividade industrial. Nós temos exemplos disso, por exemplo, clientes brasileiros que têm, produzem determinados, por exemplo, componentes no setor automóvel, que têm clientes na Europa a sugerir-lhes que venham para a Europa produzir e que aí conseguiriam aumentar bastante mais e até lhes asseguram muitas vezes um nível mínimo de compras durante um determinado tempo e, portanto, isso é o tal encurtamento das cadeias de fornecimento. Nós já temos evidência de que isso está a ter impacto e isso levará necessariamente em determinados setores a uma oportunidade de reindustrialização em Portugal. Muito bem. Álvaro, duas questões. Primeiro, era perceber quais são as suas perspectivas em relação à situação económica da China. Se espera que o país volte a crescer, ou se está preocupado em relação a
a esse desempenho e ao impacto que isso tem na economia internacional, obviamente. E depois, era perceber qual é a sua opinião sobre este tema do encurtamento das cadeias de fornecimento e se isto vai continuar a pressionar a inflação para cima. Bem, em primeiro lugar, em relação à China, como eu referi, nós temos as estimativas. Eu acho que o ajustamento que está a acontecer a nível do mercado imobiliário, provavelmente, nós não temos a informação talvez suficiente, mas provavelmente, sabendo os níveis que nós estamos a falar da dimensão do mercado imobiliário, primeiro, como disse, nós não temos, há um estudo feito pelo Rogoff e uns colaboradores que mostram claramente que o mercado imobiliário da China é quase cerca de 30% do PIB, que são valores que nós não vimos em nenhum país, a não ser quando há bolhas imobiliárias muito grandes, nas últimas décadas. Isto foi sustentado por uma política de estímulo à dívida privada, que é quase privada, como disse, muitas delas são empresas públicas ou empresas locais, e que levaram com que a dívida fosse cerca de 70% do PIB. Nós achamos, na OCDE, que os chineses, as autoridades chinesas, têm fogo necessário, se for preciso, para ajudar a economia. Mas também achamos que voltar às políticas de estímulo de dívida só vai agravar os problemas, aliás, como vimos no Japão. E, portanto, achamos que o ajustamento é importante que aconteça, que está a acontecer, resta saber se vai continuar de uma forma mais ou menos controlada ou se há um pouco mais de descontrole. E, portanto, aquele cenário que eu mostrei era um cenário em que haveria um abrandamento muito grande da economia chinesa, motivado exatamente por um ajustamento menos ordeiro na parte do mercado imobiliário. Nós, como disse, nós estamos a prever que o crescimento económico vai ser abaixo de 5%, vai ser a primeira vez em décadas, com exceção da altura da pandemia. Mas já desde os anos 80 que não tinham crescimentos tão baixos. O que levanta questões a nível de sustentabilidade do próprio sistema político. Eu acho que não precisamos entrar por aí. Eu acho que podemos entrar quais são as consequências para o sistema económico que a China tem utilizado e o que é que taxas abaixo de 5% significam para a própria China. Eu acho que primeiro é importante perceber que é natural que os países não crescem a 7, 8, 9% durante muito tempo. A China já teve um crescimento recorde nos últimos 30 anos, é natural que haja um abrandamento da economia chinesa. A grande questão é não só interna, mas também externa. Portanto, houve uma mudança muito grande a nível geopolítico nos últimos 5, 10 anos. O que é que isso quer dizer para o mercado, para a economia mundial? O que é que isto quer dizer para as próximas exportações da própria China? É uma grande questão. Nós não temos resposta ainda. Mas acho que devemos estar preparados para uma economia chinesa que vai crescer menos. Isso é óbvio, por uma questão histórica, mas também por uma questão de constrangimentos, quer internos, quer externos. Portanto, eu acho que a China, certamente não só no próximo ano, mas nos próximos anos não vai crescer certamente aos 7% que cresceu anteriormente, e vai crescer bem abaixo de 5% dentro de uns anos. Obviamente também tem a ver com o desenvolvimento tecnológico da China vis-à-vis dos Estados Unidos também, por exemplo. E não só os Estados Unidos, mas também a Europa. Eu gostaria de voltar à questão que a Ana está a levantar, que eu acho que é muito importante. Nós às vezes ficamos fascinados com o que se passa na China, o que se passa nos Estados Unidos, esquecemos da Europa. Bem, o que está a acontecer a nível de desenvolvimentos tecnológicos, quer a nível da inteligência artificial, quer a nível da biotecnologia, mas especialmente na inteligência artificial, que obviamente toda a gente pensa que poderá haver um grande desenvolvimento nos próximos anos e as próximas décadas, a Europa está muito atrás. Eu aconselho-vos a lerem a nova biografia do Musk, por uma simples razão, o biógrafo é ótimo, foi o que escreveu também o Steve Jobs e o Benjamin Franklin e outros, mas especialmente para pensarem quais são as implicações, o que está por trás disto. Nós estamos a falar, quer o Jobs, que era filho de imigrantes libaneses, quer o Musk, que é sul-africano, conseguiram fazer algo que na Europa seria quase impensável, que era um imigrante chegar e criar grandes empresas. Isso só é possível porque o sistema norte-americano, a economia norte-americana,
é formada para que os empreendedores se ingrem, mas também falhem, e não há problema nenhum quando falham. Enquanto na Europa é muito diferente. E, portanto, eu acho que o clima de negócios, é isso que a Ana está a falar e eu acho que é muito importante. A questão da consolidação na Europa, eu não acho que deve haver consolidação a nível nacional das áreas das telecomunicações, ou a nível nacionais, porque isso tem problemas de concorrência e nós sabemos que quando há até 4 operadores, ajuda nos preços. Portanto, isso é outra questão que eu não quero entrar, é um sistema, é uma questão diferente, mas isso aconteceu noutros países, no Canadá, etc, etc. Entrou um quarto de operadores, os preços baixaram, e, portanto, e em França também. Mas a nível europeu tem que haver consolidação, isso claramente. Agora, quer a nível de consolidação da própria economia europeia, quer principalmente na criação do clima de negócios, a Europa está anos-luz atrás dos Estados Unidos. Anos-luz. Nós falámos da lusofonia, por exemplo. Esta é uma área que nós temos que apostar mais, por exemplo. E isso é uma área que nos diferencia de outros países. Mas eu acho que, principalmente, os líderes europeus deviam estar focados não em criar mais regulação, mas deviam estar focados como é que nós tornamos a economia europeia mais empreendedora, mais inovadora e que possa realmente competir com os Estados Unidos, com a China ou com outros países que vêm para aí, nomeadamente a Índia. Falamos das cadeias de valor, mas eu acho que já falei demasiado tempo, portanto não queria, se quiser, eu posso falar mais tarde. Não, mas eu gostava de saber esse tema das cadeias de valor e muito rapidamente, e perceber se é possível encontrar aqui um ponto de equilíbrio com a China e com outros blocos mundiais para que a globalização continue a existir e possamos tirar proveito dos seus frutos do lado positivo. Eu acho que foi o Miguel que referiu. A pandemia mudou um bocadinho o mundo porque mostrou exatamente que quando nós temos produção crítica localizada numa só localização, passa a redundância, é uma má política para as empresas. Porque se falha essa localização, especialmente quando são uma produção crítica, toda a cadeia de valor falha. E, portanto, já está a acontecer, mas vai acontecer nos próximos anos, em que as multinacionais vão claramente criar mais que uma localização para parte das suas produções críticas. É isso que depois, como o Bruno estava a dizer, cria oportunidades para países como Portugal ou cria oportunidades para a Europa. Eu já há muitos anos falo da reindustrialização, do fomento industrial, é isto que eu queria dizer há uns anos atrás, é exatamente isso. Há oportunidades que se têm a criar na Europa, exatamente. A pandemia abriu ainda mais essa porta e, claramente, os incentivos, quer à escala europeia, quer nos Estados Unidos ou outros países, têm que ser para atrair cada vez mais empresas e apostar nas novas tecnologias e nas novas indústrias. Eu pedi à Ana só um comentário muito breve. Nós temos ainda uns 10 minutos no final para colocar questões da audiência. Eu peço a vossa colaboração nesta fase. Eu peço que vão pensando em questões que queiram colocar. E antes disso eu perguntava aqui à Ana um comentário muito breve sobre este tema da inteligência artificial. É o caminho que vai permitir, por exemplo, termos uma sociedade mais sustentável numa altura que vamos ter, como há bocadinho estávamos a falar, cada vez mais idosos? Eu acho que a inteligência artificial é um caminho, da mesma forma como a computação foi um caminho para nos permitir maior nível de ganho de produtividade. Acho que face, digamos, aos desafios que nós temos e que não vão ser ultrapassados talvez em uma geração, é óbvio que o recurso à tecnologia e sempre disrupções tecnológicas levaram, digamos, a uma progressão da sociedade a nível mundial, provocaram obviamente as várias revoluções que nós fomos vivendo, com melhoria obviamente para o bem-estar das sociedades. Portanto, eu acredito muito na inteligência artificial, acho que é uma tecnologia são tecnologias que vão obviamente ajudar-nos. Nós já utilizamos a inteligência artificial, todos nós, com maior ou menor grau de sofisticação, mas o utilizamos. Se vocês ligarem para o nosso call center, vocês têm um robô primeiro a atender as chamadas e a fazer o filtro e parece que está a falar com um humano e esse robô tem capacidade de aprendizagem. E isso, dá um exemplo, como outras indústrias também os têm. Em alguns setores nós estamos com escassez, obviamente, de talento ou uma escassez de recursos que provavelmente vamos ter que substituir através de robotização e, no fundo, a concentração, obviamente, em tarefas mais rotineiras, mais, digamos, administrativas, mas acho que vai abrir também imensas oportunidades, como a Revolução Industrial também abriu, imenso tipo de oportunidades.
O que eu acho que é importante e fundamental é que Portugal não fique para trás nesta componente. E para isso, volto ao tema que falei há pouco, que é necessário fazermos obviamente, uma aposta e investimento no talento e nas competências digitais. E já agora respondendo ali ao Álvaro, eu não posso consolidar-me com mais ninguém, está na minha posição de mercado, mas é óbvio que há um desafio no setor de combater com players que atuam a nível mundial com as chamadas Big Tech. Miguel, as nossas empresas estão preparadas para o desafio da IA? Eu acho que estão e vão estar. Eu, no outro dia, falava com um colega no outro país, estava a discutir um bocadinho o impacto que a IA ia ter para nós. E a primeira reação foi um bocadinho pensarmos em serviços profissionais, isto vai dar uma volta completamente, porque eu preciso agora pôr um computador que faz todo o trabalho e não preciso de pessoas para isto. Mas se formos pensar o que é que começou para trás, quando começaram os computadores, também achámos que íamos perder não sei quantas funções e tudo o que os computadores faziam. Depois veio a internet e também isto vai ser um mundo novo e foi sempre necessário trabalharmos mais e usar aquilo como uma nova ferramenta de trabalho. E hoje em dia, nós na UI temos feito um investimento gigante a nível mundial na AI, na forma como trabalhamos, e estamos a usá-la diariamente já no que fazemos. Ou seja, já temos um bocadinho o chat GPT que todos ouvimos falar, mas um UI que nos ajuda em muito o que nós fazemos. Mas eu acho que em 2, 3 anos vai mudar radicalmente a forma como trabalhamos. Temos novos desafios. Como é que vamos formar pessoas novas? Um negócio de nossos serviços profissionais funciona muito porque nós temos miúdos que entram, vão crescendo e vão fazendo todos os passos até chegar a um ponto em que estão numa fase muito mais desenvolvida. Muito disso vai ser feito, do trabalho que é feito da base, vai ser feito por inteligência artificial, por computadores. Não tenho dúvidas nenhumas que no espaço de 6 a 12 meses, eu dou um exemplo muito simples. Um relatório de due diligence, e o Bruno também os tem na área legal, eu vou conseguir ter uma grande parte de um relatório feito automaticamente, porque ponho um computador a correr um data room virtual e de repente entrega-me um relatório. Depois a seguir é preciso ter a inteligência humana em cima daquilo para validar, para garantir que as conclusões são as corretas. Mas é uma boa parte do trabalho que vai ter esse impacto. O que nós vamos ter de fazer é formar as nossas pessoas para estarem a trabalhar com isto cada vez mais. E eu acho que em Portugal nós temos uma coisa muito boa, que é a nossa capacidade de adaptação muito rápida e muito facilmente. E isso para nós vai ser uma oportunidade fantástica, não tenho dúvidas nenhumas. Obrigado. Bruno, também muito rapidamente, isto levanta implicações legais. Por exemplo, se o computador fizer asneira, quem é que é o responsável? Não, levanta muitíssimas implicações, muitas delas desconhecidas neste momento. Temos procurado sempre acompanhar tudo o que está a acontecer. Nós só já utilizamos as ferramentas, muitos dos softwares que nós utilizamos já têm parte de inteligência artificial. É claro que esta nova perspectiva da inteligência artificial generativa e o poder que tem de criar uma narrativa e condensar informação e a partir dessa informação condensada produzir relatórios, como estava aqui o Miguel a dizer. Nós já estamos a desenvolver várias ferramentas dessas. Vai colocar questões adicionais, uma das quais até aqui na área dos média acabamos de assistir dos média e do entretenimento à greve dos guionistas e à greve dos autores nos Estados Unidos da América. Portanto, já temos aqui um impacto inicial numa alteração que me parece absolutamente estrutural de toda essa área e da forma como o rendimento vai ser distribuído e alocado entre os vários agentes. E, portanto, acho que vamos assistir a isso cada vez mais de forma aprofundada em cada vez mais setores e cabe-nos a nós, por um lado, acompanhar isso e, por outro lado, descobrir os bolsos de áreas onde isso vai ser mais difícil de acontecer e onde podemos focar a nossa atenção estratégica. Muito obrigado. Álvaro, só para terminar, muito rapidamente, isto tem implicações sociais também. Vamos ter muita gente que vai perder o emprego, eventualmente, novos empregos vão surgir, mas vai haver aqui uma alteração profunda do nosso mercado laboral e da própria sociedade. Precisamos de um novo contrato social que faça com que a riqueza produzida pela inteligência artificial seja melhor partilhada. Em primeiro lugar, é importante perceber que a inteligência artificial está aqui para ficar e não há volta a dar, não é? Portanto, os próprios interesses geoestratégicos e os próprios interesses privados e a concorrência privada faz com que vai acontecer. A grande questão é como é que nós conseguimos garantir que não vai haver consequências graves, não só na parte da perca do emprego, isso já respondo sobre essa questão,
mas principalmente se vamos criar tecnologias que mais cedo ou mais tarde nos podem dominar. Eu sou um tecno-optimista, portanto eu acho que nós temos todas as condições para beneficiarmos muito com a inteligência artificial. Mas vai chegar a um ponto em que os sistemas que nós estamos a criar vão ser mais inteligentes que nós, de certeza absoluta. Já são muito mais poderosos, mas vão ser muito mais inteligentes que nós. Mas há outras áreas em que nós também está a acontecer, quer da robótica, quer da questão da implementação neural, etc, etc. Há muitas áreas que estão a acontecer e que vão transformar a nossa economia radicalmente. Certamente vamos precisar de um novo contrato social no sentido que, quando temos o que se chama General Purpose Technologies, quer seja o vapor, quer seja a eletricidade, quer seja a própria internet e agora a inteligência artificial, existem sempre consequências enormes, quer a nível de perda de emprego, quer ganhos de emprego, quer ao nível da sociedade. Há quem perca e há quem ganhe. Isso vai acontecer, acontece sempre com qualquer tecnologia e quando são estas grandes tecnologias isso acontece mais. Agora, há muita gente, os especialistas acham que estas transformações que estão a acontecer vão ser ainda maiores do que a maior parte das grandes transferências, das grandes revoluções tecnológicas que tivemos no passado. Portanto, eu acho que, primeiro, temos que nos preparar o melhor que possamos. É difícil porque não sabemos bem como é que vai acontecer, como é que vai ser esse desenvolvimento. Mas temos que começar a pensar exatamente quais são os diversos cenários. Por exemplo, nós vamos chegar a um ponto, em algumas áreas, em que companhias privadas vão ser bem mais poderosas que a maior parte dos governos do mundo. O que é que isso significa para as políticas públicas? O que é que isso significa para a concorrência? O que é que isso significa para a nossa própria economia? São questões que nós não sabemos. Nós na OCDE vamos certamente trabalhar muito nesta área e daqui a uns anos, se me convidarem a voltar aqui à Nova, certamente terei muito gosto em falar sobre o tema. Agora, para os alunos que aqui estão e que utilizam os novos meios de tecnologia, isto são instrumentos para vos ajudar. Não para copiarem, não para fazerem trabalhos por vós, mas para vos ajudar. São instrumentos que podem aumentar a produtividade. Agora temos que criar as condições para que esses aumentos de produtividade vão beneficiar o maior número de pessoas possível e esse que é o grande desafio nos próximos tempos. Muito bem, temos 5 minutinhos, 10 minutos no máximo para questões de audiência. Eu peço que se façam mesmo questões, que não sejam comentários e que sejam breves. Temos ali um senhor que se identifiquem, claro. Bom dia, Pedro Castro. Normalmente a minha área é mais a aviação e aeroportos, mas estava a ouvir a Ana e até o resto do painel a falar sobre a consolidação e a forma como a União Europeia bloqueia a consolidação e o resultado que tem. Nós temos uma comissária europeia, a Margrethe Vestager, que é especialmente má em relação a esse aspecto da consolidação, e a minha pergunta é: como é que nós explicamos aos portugueses e aos europeus que quando forem votar em 2024 não estão a votar nem em censura a este governo, nem em moção para um próximo governo, mas estão sim, no fundo, a determinar as pessoas que depois formam a comissão e decidem este tipo de coisas e o rumo a tomar? Porque às vezes dá uma sensação que estamos a castigar um governo nacional sem perceber as consequências que isso tem. Obrigado. Se há mais alguma questão que podemos juntar? Temos ali uma senhora. Bom dia, Neuza Souza. Minha pergunta vai para o Álvaro Pereira. Álvaro falou da questão das barreiras para os imigrantes cá na Europa no que toca ao empreendedorismo. Eu, enquanto imigrante santomense, sinto bastante essa barreira e eu gostaria de saber que códigos é que existem ou como é que podemos ultrapassar essa barreira de forma a atrair os investidores para os nossos negócios. Obrigada. Obrigado. Vamos começar então pela primeira questão. Ana, não sei se quer responder. Relativamente à pergunta, eu também já me reuni até pessoalmente, ou seja, com um grupo de outros executivos de telcos com a Margrethe Vestager. Efetivamente, ela não é uma adepta da consolidação mais transfronteiriça e não tanto nos próprios mercados.
Eu acho que pego um pouco nas ideias que também o Álvaro mencionou há pouco. Eu acho que nós temos que promover uma Europa mais empreendedora, que aceita a cultura do risco, que aceita a cultura do crescimento empresarial, do desenvolvimento. A riqueza nas sociedades é feita também do crescimento da economia. E para haver crescimento da economia é preciso haver empresas fortes. E as empresas portuguesas têm que se tornar, as pequenas têm que se tornar maiores, médias, as médias grandes e as grandes globais. Só assim é que isso pode arrastar também o desenvolvimento económico. E nós, neste momento, em Portugal, escrutinamos muito, a sociedade escrutina muito e bem as grandes empresas nacionais, mas pensem também que as grandes empresas nacionais são PMEs à escala global e eu acho que nós temos que apostar em ter empresas cada vez mais globais ao nível de Portugal. Relativamente à eleição ou à seleção, eu acho que é uma eleição europeia e nós estamos a eleger, obviamente, eurodeputados que devem ter uma voz e que devem ser uma voz que, obviamente, pense de forma estrutural do ponto de vista europeu, mas, obviamente, também defendendo aquilo que deve ser a proteção da nossa economia, dos valores que levaram à Constituição da Europa. Não sei e não consigo opinar se estão a fazer juízes de valor relativamente aos governos locais. Eu penso sempre que é como nas empresas, nós temos sempre uma capacidade de influenciar decisões e uma capacidade para combater essas decisões e deve ser também, os governos locais também devem fazer esse seu papel. Obrigado. Álvaro, não sei se quer responder àquela questão daquela senhora. Primeiro, sim, sem dúvida. Eu só queria responder um bocadinho também à questão dos governos. Bem, a questão das eleições europeias, é claro que devemos votar para o Parlamento Europeu, mas é um pouco natural que as pessoas às vezes votem como um voto que não tem consequência internamente, e é como aos referendos, as pessoas às vezes são votos de protesto e, portanto, eu acho que é natural. Agora, o que é importante, eu acho que a Ana estava a falar, que eu acho que é importante falar do país empreendedor, é apostarmos numa Europa e num país mais empreendedor e não, como acontece há décadas em Portugal, ser um país de mão estendida. O nosso problema, um dos grandes problemas que nós temos, inclusivamente a nível de corrupção, tem a ver com o facto de termos recebido durante décadas fundos estruturais, em que às vezes pensamos, eu às vezes vou a esses fóruns com empresários e os fóruns são todos a falar de como é que vamos aproveitar estes fundos estruturais e o que é que eu posso aproveitar mais aqui ou ali. Não é assim que se torna um país mais empreendedor. Se nós estamos sempre à espera da esmolinha, nunca nos vamos tornar mais empreendedores. E, portanto, eu não estou preocupado de acabarmos com os fundos estruturais a partir desta última leva, porque espero que apostemos nas reformas no país mais empreendedor e não no país de mão estendida que nós temos sido nas últimas décadas. Gostaria também de responder à questão de como é que podemos fazer a nível de imigração e ultrapassar estas barreiras. Eu acho que primeiro tem que haver tem que haver diálogo e temos que debater a necessidade de nós termos mais imigrantes em Portugal. Nós fomos um país e somos um país que durante séculos nos abrimos ao mundo. Somos países em que houve muito mais integração racial que noutros antigos impérios coloniais. Somos um país onde a nossa própria língua é um meio de nós nos aproximarmos com culturas muito diferentes. Agora, nós muitas vezes não somos tão tolerantes assim com os nossos imigrantes. Nós que agora temos tido um aumento da imigração, e bem, é preciso explicar às pessoas que há empregos em Portugal que, se não fossem os imigrantes, nós não os teríamos. E não criávamos emprego, nem criávamos riqueza. Nós estamos extremamente dependentes da mão de obra imigrante, porque o nosso declínio populacional é inexorável. Nós estamos com taxas de fertilidade baixíssimas e com taxas de imigração altíssimas. E, portanto, a única possibilidade de nós mantermos a população e, principalmente, mantermos e criarmos empregos, tem que ser também, não é a única possibilidade, mas é uma das possibilidades, tem que passar pela imigração. O que eu gostaria de ver em Portugal é que se fizesse como acontece no Canadá, que é um país que eu conheço muito bem, onde eu fui imigrante, e é onde eu gostaria que os imigrantes que chegassem a Portugal se sentissem em casa. Há sempre alguns, desculpem lá dizer, palermas, que são racistas e que dizem umas coisas contra os imigrantes. Agora, a população em geral devia apoiar a atração de imigrantes, porque é fundamental para a criação de empresa no nosso país e fundamental para as empresas que temos aqui e outras empresas do nosso país.
E eu acho que para diminuirmos as barreiras e criarmos um empreendedorismo maior no nosso país e fazer com que os imigrantes se tornem cada vez mais empreendedores, os imigrantes são empreendedores por natureza, porque ninguém sai do seu país se não for empreendedor. Agora temos que criar condições para as pessoas ficarem neste país e tornarem esse país ser o país deles e delas. E não em políticas ad hoc em que não há uma verdadeira política de imigração. Portanto, eu gostaria que atraíssemos mais talento estrangeiro, atraíssemos mais imigrantes e os integrássemos o melhor que pudéssemos, como nós fomos integrados em muitas comunidades em parte do mundo, e onde sempre fomos mais ou menos bem recebidos, mas onde temos comunidades que são muito fortes, são representantes da nossa própria cultura nessas partes do mundo. Muito obrigado. Nosso tempo está mesmo a terminar. Eu agradeço aos 4 o de facto terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje.